A primeira noite de toque de recolher aqui em São Paulo teve as suas vazias. Reportagem de Letícia Santini. A primeira noite da fase emergencial em São Paulo, a mais restritiva até agora, foi de ruas mais vazias em várias regiões da capital. O maior movimento era de trabalhadores de delivery. Viaturas da polícia também circulavam pelas ruas, alertando sobre o toque de recolher, que vai das 8 da noite às 5 da manhã. Só que no transporte público a movimentação diminuiu, mas houve lotação no horário de pico. Favorável às restrições, o Adrian Rodrigo notou ônibus mais vazios ao voltar para casa. Sim, mudou um pouco. Aqui, nesse horário mudou um pouco sim, porque quando a gente passava aqui era todo cheio, mas agora aqui tá um pouco mais tranquilo, esse horário. Sim, porque tava morrendo gente demais, né? E ainda tá morrendo, na verdade, né? Tá tudo complicado, tá uma coisa muito séria. Agora são quase 8 horas da noite no terminal Parque Dom Pedro, no centro da cidade de São Paulo, um dos maiores da capital paulista, e a circulação de pessoas é relativamente tranquila. Mas, ao longo do dia, parecia uma segunda-feira comum. Mesmo com um movimento menor por causa das restrições, os ônibus ainda estavam lotados, com passageiros viajando em pé e aglomerações nas catracas. O governo determinou um escalonamento no horário de entrada de alguns setores para diminuir o fluxo de passageiros em trens e ônibus. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, esse sistema precisa ser aprimorado. Nós estamos trabalhando com os setores que concentram maior contingente de funcionários para aplicarmos suas propostas de escalonamento. Já temos a proposta oficial da APAS, que é a Associação dos Supermercados. Nós temos também uma discussão em fase final com as responsáveis por empresas de call center e com a indústria. Esses foram os 3 primeiros setores que nós priorizamos, porque concentram grandes contingentes de funcionários. Após 7 meses desempregada, a Ana Paula da Silva começou a trabalhar justo no primeiro dia da fase mais restritiva. Emocionada, ela diz que entende as medidas para conter o coronavírus, mas que não é todo mundo que pode ficar em casa neste momento. Queríamos ficar com nossos filhos, nós corremos risco, mas a gente tem que lutar para sobreviver. Ou morre de coronavírus ou de fome, então é melhor você trabalhar e entregar para Deus, né? É só o que a gente pode, é lamentável, né? Infelizmente, é lamentável. Essa situação é muito... E quem não tem o que comer, gente, é muito triste, é muito triste. Em nota, a Expetrans afirma que na última semana, a primeira desde que o estado voltou à fase vermelha, a demanda de passageiros nos ônibus foi de 52% em relação ao que era registrado antes da pandemia. Uma semana antes, entre os dias 1º e 5 de março, esse índice era de 61%. Diogo Schelp, é uma situação muito difícil e o governador João Dória já diz que se essas medidas atuais não derem tanto resultado, ele não descarta um lockdown. A situação é muito difícil mesmo. É muito difícil e às vezes passa a impressão de que as medidas são adotadas um pouco de improviso, às vezes com medo, né, do impacto político que elas podem ter e aí acabam não tendo o efeito que se espera. Essa reportagem ela mostra 2 erros que foram cometidos ao longo do ano passado. O primeiro foi não ter tomado uma atitude em relação às lotações no transporte público. A pandemia revelou uma fragilidade que já é uma fragilidade antiga do sistema de transporte de São Paulo, que sempre teve problemas de lotação e que na pandemia isso se provou um problema ainda maior, né? Então, era preciso que algo fosse feito, mais ônibus em circulação, enfim, medidas para que a concentração de pessoas dentro dos vagões e dos veículos não fosse tão grande. E o outro problema foi a questão das escolas, que ficaram fechadas por um ano, quando se descobriu também, com estudos feitos em outros países, que esse não era exatamente o maior problema, que era possível controlar, de certa forma, a transmissão e, além disso, o prejuízo para as crianças era muito grande e que as escolas deveriam ser prioridade. Agora, mais uma vez, as escolas estão sendo fechadas e espera-se que sejam as primeiras a serem abertas quando a situação permitir. Olha, na verdade, chega a ser comovente ver o relato daquela trabalhadora, né, o drama daquela trabalhadora, porque, para começo de conversa, a mídia tem um papel, né, de ter incutido esse pânico todo.
para alguém na faixa etária dela, no perfil dela, o risco é muito baixo. Nós temos que ser sinceros aqui, até porque, como ela disse, né, a fome é uma ameaça muito mais concreta, muito mais real, que bate a porta de milhões de brasileiros. É muito fácil pregar medidas de lockdown para quem tem estabilidade de emprego e salário garantido no final do mês. Essa não é a realidade da imensa maioria. Então, é até uma situação de insensibilidade, na minha opinião, de muitos desses governantes, daqueles isolacionistas que aplaudem. Além disso, né, repetem que é para achatar curva, impedir colapso do sistema hospitalar. Um ano de pandemia, um ano com repasse de bilhões e bilhões de reais do governo federal para os estados e municípios, um ano depois nós ainda estamos nessa narrativa. Eu acho que as pessoas percebem, né, que há alguma coisa muito errada nisso, até porque percebem a hipocrisia dessas autoridades que muitas vezes furam os próprios isolamentos, né, e também sabem que os transportes, como lembrou o Diogo, estão cheios. Então, é realmente absurdo imaginar que vamos ficar fechando estabelecimentos de forma sustentável. Isso não é uma medida de cura para a pandemia.